Escuta bem, você não tem inimigos. Ninguém tem inimigos. Não há ninguém que você precise machucar. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Reflexões de um Tolo. Eu sou o... acho que deu certo, né? Aqui, ó. Pedro. Bom, eu sou o Pedro e estou aqui para trazer mais uma reflexão para você. Hoje é sobre Vinland Saga, mais especificamente uma frase que é dita ali dentro desse anime, que é muito da hora, de um cara lá que é um poderoso guerreiro, muito forte, um cara tipo mais forte assim de todos da sua época, chamado Thors. E ele fala o seguinte pro filho dele: escute bem, Thorfinn, você não tem inimigos. Ninguém tem inimigos. Não existe ninguém que você precise machucar. E esse homem, que era um poderoso guerreiro da sua época, um cara muito forte que lutou em muitas guerras, ele cansou da violência, cansou da matança, cansou disso tudo. Ele parou para refletir no que ele vivia e viu que, cara, não tem inimigos. Todos esses caras que estão aqui lutando contra mim ou lutando do meu lado, a gente não é inimigo, não tem por que a gente se matar. A gente está lutando por causa de algum propósito, talvez de algum senhor feudal, né? Porque é um anime meio de uma época mais antiga. A gente está lutando para conquistar uma terra, mas a gente já tem a nossa terra, eles têm a terra deles. A gente não precisa estar aqui, a gente não precisa se matar, a gente não é inimigo de verdade. E é interessante essa frase de alguém que participou tanto, né, desses momentos violentos, mas que passou a buscar a paz, que se arrependeu daquilo que ele estava vivendo e quis buscar a paz. Mas assim, esse ponto de vista, ele não é igual para todo mundo. Algumas pessoas acham que existem sim inimigos. A Bíblia nos diz em Efésios 6, 11 e 12 o seguinte: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Basicamente o que a Bíblia diz aqui é que a nossa luta não é contra coisas físicas, não é contra as pessoas, mas contra coisas um pouco mais abstratas e que estão um pouco mais no nível, sei lá, das ideias e no nível espiritual. Por que as pessoas entram em guerras? Porque elas têm ideias diferentes, mas não porque elas são realmente fisicamente inimigas. Aquilo é um conflito de ideias que não precisa de uma guerra, não precisa se tornar inimigos, mas as pessoas fazem isso porque elas querem impor suas ideias. Da mesma forma, no mundo espiritual, a gente tem sim um inimigo, talvez eu falei que não temos inimigos, mas as outras pessoas não são nossas inimigas. Nosso inimigo é o diabo, porque ele está sempre procurando alguma coisa para nos colocar uns contra os outros. Nos colocar uns contra os outros, agora sim. E quando ele nos coloca uns contra os outros, a gente acha que os outros são os nossos inimigos, quando na verdade é ele que tá, tipo ali, ó, mano, manipulando tudo. Não é assim, né? Não é assim que a gente deveria pensar. Nosso único inimigo é ele e a gente tem que tomar esse cuidado para manter a mentalidade sempre nisso. As pessoas não são as minhas inimigas, mas aquilo que está por trás dela. Então eu não vou atacar a pessoa, não vou encarar ela como um inimigo. Na verdade, a Bíblia até diz que a gente deve amar os inimigos. Isso mostra que, diante de Deus, provavelmente Deus quer que a gente entenda que o inimigo não é inimigo e que ele também deve ser amado. Porque ninguém é inimigo, entendeu? Deu para entender? As pessoas não são nossas inimigas. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, já li aqui em outro vídeo, mas vou ler de novo. Diz o seguinte: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, a gente tem que viver assim, né? Concluindo, a gente tem que viver sabendo que o nosso único inimigo é o diabo, que ele procura brechas. E se a gente começa a cair nessas brechas, a gente começa a enxergar outras pessoas como nossas inimigas, mas elas não são nossas inimigas. A gente não precisa machucar ninguém, seja fisicamente, moralmente, psicologicamente, de nenhum jeito. A gente não precisa machucar ninguém, porque ninguém é nosso inimigo. Nosso inimigo é o diabo,
Mas a gente tem um Deus que é muito maior e que nos dá essa armadura, que nos protege dele, desde que a gente se entregue e fala: Deus, me protege, Deus, eu quero servir o Senhor, Deus, eu quero a tua armadura, eu quero a tua proteção, eu quero reconhecer que o Senhor é o meu Deus e meu Salvador. Então aí, cara, o inimigo não tem nem o que fazer, entendeu? Então é isso aí, Deus abençoe todos vocês que estão aí assistindo e, mano, é nóis.